Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho de extrema importância, que é o autoabandono. Muitas vezes nós não nos damos conta. Olá, Denise, bem-vinda. Nós não nos damos conta. Oi, Luciana. Acho que a primeira fase é dizer oi para todo mundo. Olá, Ana, bem-vinda, tudo bom? Bom, primeiro, obrigado por estarem aqui. Espero que a gente possa compartilhar esse assunto e que nós possamos, além de compartilhar, discutir um pouco e trazer como é que nós podemos buscar soluções, né? Porque nem toda solução funciona para todo mundo. Porque quando eu estava lá... Olá, Bruna, bem-vinda. Quando nós falamos em autoabandono, é muito fácil nós percebermos isso no outro. Tá? O problema é nós percebemos isso em nós. E às vezes, quando as pessoas nos dizem que nós cometemos esse crime contra nós, porque é um crime, né? Nós começamos a olhar para todo mundo e não olhamos para nós. Nós normalmente temos uma tendência a negar e dizer, não, você está enganado, não é isso, olha o que eu faço para mim, olha o que eu faço. Mas quando nós vamos realmente pensar, nós nos damos conta de que nós cuidamos do outro muito melhor do que nós. Olá, Sandra, bem-vinda. Então, falar em autoabandono é mexer numa ferida muito profunda. Por quê? Porque nós trazemos isso de séculos e nem nos damos conta de que isso efetivamente ocorria ou ocorre conosco. Olá, Dedé, bem-vinda. Vocês sabem que o ano retrasado, no ano passado, quando começou a pandemia, eu sempre faço, além da minha terapia, eu faço alguns trabalhos energéticos. E uma das pessoas com quem eu trabalho, olá, Fer, bem-vinda ou bem-vindo, ela me disse que o meu tema daquele ano era trabalhar o autoabandono. E eu olhei e falei, uau, como assim o autoabandono? Eu faço terapia, eu faço reiki, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela falou, tá, mas não adianta só fazer, né? Você tem olhado para você? Olá, Rejane, bem-vinda. E foi um choque eu me dar conta de que eu estava tão preocupada com os outros que eu estava deixando de olhar para coisas simples, tá? Como o tempo de sono, o tipo de alimentação, o quanto eu realmente estava cuidando ou não de mim. E acho que assim, o fato de nascermos mulher já nos coloca um pouco nessa posição. Eu pelo menos, fui criada numa família onde o cuidar do outro é muito importante, é muito valorizado. Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser uma boa dona de casa, ser uma boa profissional. Ou seja, eu tenho que ser... E eu não acho nem que foi a minha família que me cobrou tanto isso, mas eu entendi dessa forma. Eu entendi que eu precisava ser boa em diversas áreas. E esqueceram de me dizer que eu também tinha que ser muito boa comigo. Então, o que nós ouvimos? Que, nós valorizamos o quê? A pessoa que cuida de si, a pessoa que busca olhar para si. Essa pessoa, ela é qualificada. Olá, Josi, bem-vinda ou bem-vindo. Ela é qualificada ou, na verdade, ela é chamada de egoísta? Quantas vezes nós ouvimos uma pessoa dizer, não, agora eu não quero, agora eu não posso, agora eu vou fazer isso para mim, e nós olhamos e falamos, ai, que pessoa egoísta. Por que não pode abrir mão disso? Por que nós não podemos? Eu acho que tem uma questão cultural, tá? E nós acabamos não olhando para isso. Olá, Sueli, bem-vinda. E aí, o 2020 foi um ano que eu olhei muito para isso. Eu olhei para essa questão do quanto realmente eu estava olhando para mim e do quanto eu estava tão preocupada com o outro. E quem é mulher ainda é da área da saúde, parece que a nossa cobrança ainda é maior, porque quando alguém não está bem, é como se nós nos sentíssemos corresponsáveis por fazer aquela pessoa ficar bem.
por fazer aquela pessoa se superar. E nós acabamos abrindo um espaço que seria o nosso espaço. Às vezes é uma coisa simples. Eu vou deixar esse horário para o almoço. Alguém liga e a pessoa está tão desesperada, está tão mal, que você fala, deixa eu atender ela só dessa vez. E aí o que nós começamos a fazer... Olá, Cris, bem-vinda. Nós começamos a transformar isso num cotidiano. Quem nunca se viu numa situação de repente perceber no final do dia, ou da semana, ou do mês, que tudo que era para todo mundo você fez, e aquilo que era para você, você sequer chegou perto? Quantas vezes nós achamos que estamos cuidando tanto e aí nós nos damos conta que coisas básicas, como respeitar o nosso biorritmo, nós não estamos fazendo por conta do outro. E é uma pressão, tá? É muito comum, e eu vejo isso ocorrer não só em mulheres, mas em alguns homens também, que quando se começa uma nova relação, eu tenho que cuidar tanto do outro, eu tenho que dar tanto para o outro, que eu acabo esquecendo que eu só posso dar para o outro o que eu tenho. Então, a primeira pergunta é, por que nós fazemos isso conosco? Por que nós esquecemos daquela frase simples? Eu gosto muito, vocês sabem, eu sempre falo isso, tá? Do mandamento que diz, amai ao próximo como a ti mesmo. E eu sempre brinco que nós ouvimos a primeira frase do mandamento e literalmente jogamos pela janela a segunda frase. Amai ao próximo. Nós ficamos no amai ao próximo, mas e como a ti mesmo? E aí nós falamos também, quando pensamos nisso, na relação que a constelação traz. Porque qual é o objetivo maior da constelação? É equilibrar o sistema. E como que nós equilibramos o sistema? Mantendo a terceira lei extremamente assim equilibrada. Qual é a terceira lei da constelação? O equilíbrio entre dar e receber. Ou seja, eu preciso ter o tempo de me dar para dar para você. Eu preciso ter o tempo de equilibrar essa relação. Por que eu dou tanto para o outro e esqueço de mim? Olá, Mônica, bem-vinda. Por que eu não me acho merecedora? Por que eu acho que o outro, ele precisa entender o quanto eu sou incrível, fantástica, maravilhosa, quando na verdade eu não estou cuidando de mim? Como é que eu encaro, como é que eu lido com o outro, quando eu realmente dou só o que eu posso? Será? Olá, boa tarde. A Mônica está dando uma boa tarde a todos, boa tarde. Então, assim, falar de autoabandono é, em primeiro lugar, nós olharmos para a nossa vida. Como é que eu fui criada? Eu fui criada sendo estimulada a respeitar o meu espaço, a respeitar os meus desejos, a me respeitar. Porque como é que eu posso respeitar o outro se eu nem me respeito? A Patrícia Gerbrin, alguns anos atrás, ela é uma psicóloga, até ela atende aqui no meu prédio. Quando eu a conheci, eu fiquei super feliz. Ela escreveu um livro chamado... eu não lembro o nome do livro, mas o nome do baralho que eu adoro é Baralho de Criança. E no Baralho de Criança, ela tem uma carta que se chama Respeito. Respeito é quando eu me dou conta de que o outro existe. Como é que eu posso respeitar o outro se eu nem sei que ele existe? Então, será que nós cuidamos do outro porque nós realmente queremos cuidar do outro? Ou nós cuidamos do outro porque nós estamos fazendo pelo outro o que nós não podemos fazer por nós? Essa semana eu ouvi... Oi, Lu, bem-vinda! Essa semana eu ouvi uma frase de uma cliente que ela me disse o seguinte: olha, para fazer isso na minha casa vai ficar em X. Isso não vai atrapalhar o meu orçamento. Mas eu estou com muita dúvida. Por quê? Será que eu realmente preciso disso?
Aí ela virou para mim e disse, mas se você me pedir esse mesmo valor para ajudar alguém, para doar para alguém, eu não vou ter a mínima dúvida de que eu vou te dar. Eu não vou pensar duas vezes. Por que que eu não me permito fazer isso? Por que que eu não permito realizar isso para mim, sendo que isso vai trazer um benefício muito grande? Tá? Olá, Lu. Entendeu? Então, assim, quais são as consequências do autoabandono? O que acontece? Então vamos pensar um pouquinho, pensando, óbvio, né? Pensando como mulher. Quando eu me dedico muito a ser uma mãe incrível, fantástica, maravilhosa, e meu único foco são os meus filhos, quando esses filhos crescem, o que acontece comigo? Normalmente eu tenho... Oi, Amanda, bem-vinda, que bom te ver aqui. Normalmente o que acontece quando isso ocorre? Eu vou ter uma coisa chamada síndrome do ninho vazio. O que é a síndrome do ninho vazio? É aquele momento onde eu me vejo sem função. A minha função era ser mãe e de repente eu me vejo sem função. E o que isso normalmente leva as pessoas? Leva as pessoas a um processo muitas vezes de depressão. De ter que rever, de ter que olhar para si, de ter que buscar uma nova inspiração pela vida. E o que é isso? Por que eu não posso ser mãe e também ter vida? E quando eu me dou conta que eu não posso mais ser mãe como eu era, mãe eu sempre vou ser, mas eu não vou mais ter aquela criança para cuidar, os meus filhos querem viver a própria vida. Olá, Sônia, bem-vinda. Por que a pessoa tem um processo de depressão? Porque muitas vezes... Oi, Lucas, que delícia te ver aqui, bem-vindo. Tá? O que acontece ali? A pessoa se dá conta que ela não sabe mais nem o que ela gosta. Por quê? Porque a vida inteira ela se preocupou com o outro. Ela nem fazia mais os pratos que ela gostava. Ela fazia os pratos que os filhos gostavam. E ela, como ela fica? Se ela não conseguir se reconstruir, se ela não conseguir... Olá, Caroline, bem-vinda. Se ela não conseguir reconstruir a vida dela, o que vai acontecer? A Lu está perguntando, doutora, essa pessoa acredita que o outro vai preencher o seu vazio interno? Luciana, sim, e não só preencher o seu vazio interno. Ela acredita que se ela fizer isso, o outro vai dar um retorno para ela, o outro vai fazer por ela o que ela está fazendo por ele. O outro vai acreditar que, na verdade... O que acontece? Se eu te der demais, você vai me dar demais. E não nem sempre isso é verdade. Se a relação não tiver um equilíbrio, óbvio que também dentro da constelação nós sabemos, tudo que nós damos para os filhos não voltam para nós. Então tudo que os nossos pais nos dão, inclusive a vida, nós não temos como devolver para eles, mas nós temos como dar para a próxima geração. E aí não tem como eu olhar e dizer assim, olha, eu sou sua mãe, eu abandonei minha vida, agora você tem que abandonar a sua vida por mim. Isso não funciona. Isso, na verdade, faz com que o sistema ele se desestabilize. Então, eu lembro muito quando a minha sobrinha nasceu, e óbvio, né, quem me conhece e acompanha sabe que eu sou apaixonada pelos meus sobrinhos, principalmente pela mais velha, que por 7 anos foi a minha única sobrinha. Então, óbvio, né, quando meu segundo sobrinho surgiu, ela já era a rainha do pedaço, né? E eu lembro de amigas me dizendo, mas você se dedica muito a ela, você está se abandonando por ela. E eu sempre disse o seguinte, ela não é um problema, porque eu tenho tempo que eu fico com ela, que eu cuido dela. E o que eu dou para ela, eu não espero retorno. O que ela me dá hoje já é o suficiente.
Eu não estou fazendo uma poupança com ela para receber quando eu for mais velha e ela ser obrigada a me restituir isso. Tá? Ela já preenche o espaço que seria o fato de poder ter uma criança e expressar essa minha Deméter, esse meu lado mãe. Tá? Isso é saudável? Eu tenho um tempo na agenda que eu dedico a ela e ponto. Mas eu não abro mão de fazer as minhas coisas por ela. Eu não deixo de comer nada que eu gosto por ela. É muito importante eu ter essa clareza. Agora, quando eu quero ser uma mãe perfeita, e eu quero ser aquela mãe super, hiper, mega blaster, eu vou me dedicar tanto, que eu vou deixar de olhar para mim. A Luciana está perguntando, doutora, como ressignificar essas relações? Em primeiro lugar, Luciana, entendendo que o que eu estou passando para os meus filhos é o que eles vão carregar como modelo. Então, se eu tenho uma filha mulher ou um filho homem e eu me dedico excessivamente, eu me abandono pela relação, o que esse filho homem vai esperar das mulheres com quem ele se relaciona? Mulheres que se abandonem por ele. O que as filhas mulheres vão esperar? Que elas tenham que se sacrificar pelo outro. É esse o modelo. E muitas vezes, o que vai ocorrer? Nós vamos criar uma rejeição ao modelo que nós temos. Nós achamos lindo, maravilhoso, mas eu não quero esse modelo para mim. Então, como ressignificar? Em primeiro lugar, entendendo que eu também preciso ter o meu lugar. Eu também tenho o direito de existir. Eu também tenho o direito de cuidar de mim. Alguns anos atrás, eu lembro de uma amiga que hoje ela está morando no interior, então já faz um bom tempo que eu não a vejo, né? Mas adoro ela. E ela fazia uma coisa que eu achava incrível, tá? Toda festa que eu ia, aquela mulher estava linda. E eu lembro que ela teve teve dois filhos, desculpa. Ela teve um menino, passou algum tempo, ela teve uma menina. E ela sempre estava linda, linda, linda. E um dia eu cheguei pra ela e falei... E eu tinha uma outra amiga que depois que teve filho, sei lá, se o desleixo tomou conta, entendeu? Ela era linda, mas ela ficou tão desleixada que a gente olhava e falava, meu, cadê minha amiga, né? E um dia eu perguntei pra ela, eu falei... Como é que você consegue, Ana, o tempo todo você estar bonita? Não tem uma festa que eu vou, você com um bebê amamentando, você tá linda. Cara, você é meu modelo, porque minha mãe não era assim, minha mãe se tornou realmente mãe. Ela falou, Regina, em primeiro lugar, se arrume primeiro e arrume as crianças depois. Porque se você se arrumar primeiro, o seu marido não vai reclamar de esperar você arrumar as crianças. Mas se você arrumar as crianças, elas vão se sujar e você não vai ter tempo de se arrumar. Aquilo foi uma grande lição para mim, que a minha amiga não ouviu. A Mônica está dizendo, você não imagina. Fiz 3 constelações com você, uma delas das deusas, tratamento psicoterapêutico, acupuntura, e só hoje caiu a ficha que todas as vezes os olhos eram de amor incondicional, não esperar nada do outro. Ou esperar, Mônica, o que o outro pode nos dar. Tá? As relações afetivas não é mercado, que eu vou lá, compro um e você me dá um voucher. Você pode não me dar o voucher e o voucher vir de uma pessoa que eu nem espero. Olá, Ana, bem-vinda. Olá, etiqueta Tabiage, Bia, bem-vinda. A Carolina está dizendo, terminei uma relação em que eu me doava muito e o outro não. E o outro não estava pronto para se relacionar. Como desapegar dessa relação? Eu amo muito ele. Bom, eu acho que antes de desapegar, tá, Caroline, você precisa olhar para você e entender por que você precisou dar tanto. Por que você colocou o outro em primeiro lugar? Por que você amou o outro e não se amou? Por quê? Porque se nós não é... Antes de desapegar da relação, nós temos um passo anterior, que é eu entender por que eu me autoabandono. Por quê? Porque senão eu vou te ensinar algumas técnicas para você se desapegar, mas daqui a pouco você vai estar numa outra relação igual.
aonde você não vai ser a pessoa principal para você. Você só vai trocar a figura. Então, nossa questão nunca é o outro. Nossa questão sempre somos nós. Quando eu iniciei psicologia, eu tinha um professor que dizia, quando você faz isso para o outro, entenda, tem um dedinho apontando para o outro e tem 3 dedos apontando para você. Então, toda vez que eu vou dizer por que eu não estou me dando o lugar que eu mereço e estou dando esse lugar para o outro? Eu estou fazendo isso porque eu acho que com isso o outro vai me valorizar mais, o outro não vai me abandonar. O outro só me abandona quando eu já me auto-abandonei. É muito maluco. Aquela pessoa que não se auto-abandona, os outros não abandonam. Por quê? Porque quem é a pessoa que mais cuida de você? É você. Você nasce sozinha, você morre sozinha. Enquanto nós não tivermos essa clareza que quem precisa cuidar de mim sou eu, e aí o outro vai cuidar de mim através do... Eu vou ensinar o outro a se cuidar, para que ele se cuide e eu me cuide, e nós tenhamos uma relação inteira. A Mônica está dizendo, esperar algo dos outros traz decepção, porque o outro só vai dar o que tem. Não tem como tirar água de pedra, você me falou isso uma vez. É verdade. Então, nós precisamos, se eu quero água, não seria melhor eu ir no rio em vez de eu ir num lugar de pedra? Ontem uma cliente me disse algo e eu falei para ela, eu estou encantada por você. Eu estou assim, achando você assim, orgulhosa, muito orgulhosa. Porque ela falou que ela encontrou 2 pessoas, né, 2 rapazes, e um deles ela falou, ele é perfeito, mas o meu coração não cria borboletas. E aí o rapaz disse para ela, não se preocupe, com o tempo você vai aprender a me amar. Eu tenho muito amor para te dar. E ela disse para ele, tá, mas eu não quero alguém que tenha muito amor para me dar. Eu quero alguém que tenha muito amor para compartilhar, porque eu também quero dar amor, eu não quero só receber. Eu quero que o meu coração esteja em sintonia com o seu. Eu não preciso que você me dê muito mais para que eu fique com você. Eu quero estar feliz com você porque eu quero compartilhar. Ela tem 20 e poucos anos e eu falei, gente, que fofa! Que fofa! Porque esse cara fez uma proposta quase irrecusável. Olha, eu tenho olha todo o amor do mundo que eu tenho aqui para dar para você. Não importa se você não puder contribuir. Ou seja, o que ele está dizendo para ela sistemicamente? Vamos nos relacionar por um tempo, porque a nossa relação vai terminar em pouco tempo. Porque aqui eu não sei me amar, eu só sei amar o outro. E ela está num processo lindo de trabalhar essa questão do autoabandono. Eu tô com uma garota de 20 e poucos anos trabalhando autoabandono. Por quê? Por onde nós começamos esse processo do autoabandono? Quando nós paramos nós nem aprendemos a ter autorresponsabilidade. É assumir que a responsabilidade pelo que eu preciso é minha responsabilidade. Isso é autorresponsabilidade. Quando eu assumo claramente que somente eu posso me dar o que eu quero. Enquanto eu não estiver totalmente plena comigo, eu vou atrair pessoas que estão tão carentes ou tão abandonadas quanto eu. E aí eu vou sempre achar que é o outro. Não, sou eu. Eu tenho que me curar. Eu fiquei muito chocada, como eu disse no início dessa live, quando a terapeuta olhou para mim e disse assim, você precisa cuidar do seu autoabandono. Falei, autoabandono eu? Cara, eu trabalho um monte de coisa. Ela falou, então por que você está acima do peso? Por que você não tem tempo para ler os seus livros? Ela começou a me falar coisas que eu tinha dito para ela, e eu falei, cara, choquei. Você está usando o que eu contei para você contra mim. Ela falou, eu não estou usando contra você, eu estou te mostrando. E eu olhei para ela e falei, putz, eu faço isso também. E aí eu fui olhar para isso. E isso me fez mudar toda a minha alimentação. Isso me fez ter como rotina ir na academia.
tá? Isso me fez ter como rotina uma vez por semana ir lá fazer acupuntura. Eu mudei os médicos que eu ia, eu mudei a minha forma de me relacionar com os outros. Agora eu respeito mais o meu ritmo. Tá, eu tenho dias na semana que eu tenho, segunda-feira é um desses dias. Eu sou uma pessoa noturna, então eu funciono bem de manhã e à noite. Durante a tarde eu sou meio lenta, eu não sou tão uhul. Então, o que eu faço? Poucos são os dias que eu trabalho à tarde. A maior parte das vezes, à tarde, eu vou fazer live, eu vou estudar, eu vou fazer reunião, eu vou fazer coisas que são mais tranquilas e que eu sei fazer com mais facilidade. As coisas mais difíceis, por exemplo, escrever é uma coisa que eu gosto, mas que me obriga a ter que pesquisar, eu vou fazer mais à noite. Então eu comecei a olhar o meu ritmo. Eu sempre fui super cobrada e eu tentei muito mudar o fato de que eu sou uma pessoa noturna. Tá? Ontem à noite, era 1h30 da manhã, eu estava terminando um artigo sobre como deixar o passado no passado. Não baseado um pouco na última live, mas trazendo mais informações. Foi um artigo de 4 folhas que eu terminei para pôr no blog. Cara, eu comecei a escrever 11h30, 2 da manhã, estava pronto. Essa sou eu. Agora, o que eu fazia? Eu começava a tentar escrever à tarde. Eu não funciono tão bem à tarde. Por quê? Porque eu tinha que respeitar que eu sempre me relaciono com pessoas diurnas. Gente, eu sou noturna. Se eu não respeitar isso, eu estou me colocando numa situação onde eu nunca vou estar confortável comigo, onde eu nunca vou estar bem comigo. Tá? Então são pequenas coisas que fazem com que o autoabandono ele ocorra no nosso dia a dia. A Mônica está dizendo, o tema autoabandono me chamou a atenção. Na verdade, Mônica, eu pensei muito nisso por conta das coisas que eu vivi o ano passado e agora com a pandemia, nós vamos terminar a pandemia daqui 3 meses. Gente, na boa, nós devemos ir pelo menos mais 1 ou 2 anos nessa pandemia. Eu espero que a gente possa ter uma vida um pouco mais normal, mas nesse momento nós somos exigidos cada vez mais a olhar para nós. Olá, Luz. Olá, Deia Lúcia, bem-vinda. A Mônica, autoconhecimento é a base. Estou apanhando. A mamãe dor, você aparecendo para mim, risos. É a Lilith que aparece para me puxar a orelha. Sim, é a Lilith que A Lilith, ela vai trazer conosco... eu não sei o quanto vocês sabem, mas eu estava vendo, né, que no dia 6 de março... Urano entrou, nós vamos estar Urano em Touro por 6 anos. E Urano é aquele planeta que ele nos obriga a ter que olhar para nós e organizarmos a nossa vida. E ter que olhar o que realmente é importante. Então ele vai trazer todas as dores para que nós possamos curar. Ele vai nos obrigar a mostrar quem nós realmente somos. Ele vai nos impedir de nos auto-enganar. Tá? Então esse é o momento onde nós estamos sendo obrigados a pegar a nossa Lilith no colo e dizer, tá, me fala suas dores que a gente vai curar. Olá, Renata, bem-vinda. A Bia disse boa tarde para todos. A Ana disse boa tarde, Regina, desculpe o atraso. Ana, o importante é que você esteja aqui. Olá, Ana Barros. Olá, Aline, bem-vinda. A Caroline disse, me autoabandonei. Bem-vinda ao grupo. Eu também já fiz isso por relacionamento. Tá? Eu tive um relacionamento de 10 anos que quando terminou, eu não sabia, ele fez questão de que os meus amigos se afastassem. Então, quando terminou, eu estava sem namorado, sem amigo. E eu tive que recomeçar tudo de novo. Então, assim, eu tava com uns 35 anos e foi um momento onde eu olhei e falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Acabou, tirou meu chão. E aí, nesse momento, eu me comprometi que eu não seria mais uma panela esperando uma tampa. Eu ia ser uma tampa com panela inteira. E mesmo assim, você vê, o ano passado me puxaram a orelha por autoabandono. Olha que absurdo. Me senti indignada, mas fui lá e falei, tá, se eu tô indignada é porque tá me incomodando. Se está me incomodando, eu preciso olhar para isso.
tá? E se eu preciso olhar para isso, é porque tem alguma coisa aqui que eu ainda preciso melhorar. Porque se eu não melhoro, como é que eu vou falar para os outros sobre algo que eu tô fazendo comigo e todo mundo tá vendo e eu não estou vendo? Então é muito importante quando alguém diz algo que nos incomoda muito, que a gente olha para aquilo, põe ali no cantinho, quando der tempo, o estômago permitir, você vai lá e fala, vou olhar para isso. Tá, será que é verdade? Será que eu tô fazendo isso comigo? De novo, tá? É muito difícil nós sairmos de uma relação e estarmos inteira, tá? Por quê? Porque nós vamos nos perdendo durante a relação. E o ideal é que nós possamos fazer isso, entrar numa relação, ter clareza. Eu sou uma panela inteira, eu não preciso de uma tampa. Eu quero uma outra panela inteira para conviver junto, porque aí nós podemos ter equilíbrio nas trocas. A Lu tá falando o seguinte, a Lu Rosas: doutor, é certo dizer que uma pessoa se abandona emocional, física, espiritual e financeira? Luciana, cada pessoa vai se abandonar de um jeito. Por exemplo, vamos falar da parte emocional. Muitas pessoas, eu já encontrei pessoas, já conheci, que pagavam terapia por irmão, para sogra, para cunhada, para todo mundo, doava dinheiro, ajudava, mas na hora de olhar para sua dor emocional, ela não olhava. Tá? Até o momento que entrou numa depressão profunda e foi obrigada a procurar ajuda, e aí teve que olhar para todas essas dores. Tá? Por que que a pessoa fez isso? Porque ela às vezes não sabia que estava se abandonando, às vezes ela não sabia como lidar com aquela dor, porque doía tanto que eu não quero sentir isso. Às vezes, por quê? Porque quem estava ao lado dizia, você quer fazer isso, você é egoísta. Nós temos eu percebo isso muito fortemente, que as pessoas estão muito preocupadas em falar o que o outro é. Para com isso, esquece o outro. Enquanto você não cuidar da sua casa, não dá para falar da casa do outro. Mas quando eu jogo pedra no telhado do outro, o outro fica tão preocupado se defendendo das pedras que ele não vai jogar pedra em mim. Então eu posso continuar com a minha dor que ninguém vai ver. E isso é muito complicado. Então sim, as pessoas se abandonam emocionalmente, fisicamente, quando elas de repente se veem. Quem nunca viu alguém nessa situação? Uma pessoa que era atleta quando era mais jovem, que fazia um monte de coisa, e de repente a pessoa engorda, o colesterol sobe, tudo nela fica zoneado. Tá? E de repente a pessoa se vê numa situação, eu já tive clientes de chegar e falar, gente, eu tô num ponto que eu vou ter que fazer uma cirurgia porque eu tô com todos os sintomas de uma obesidade mórbida, embora eu não esteja. Por que isso ocorreu? Porque a pessoa teve picos de estresse muito alto durante a vida dela. E isso dá uma coisa que se chama síndrome metabólica. Você pode ter problemas cardíacos, excesso de açúcar, nós já sabemos o que vai ocorrer. Ou seja, é quando nós paramos de cuidar do nosso físico. Algumas vezes, a pessoa fala, não, porque agora é hora de trabalhar, de conseguir dinheiro, ela fica tão focada em uma coisa que ela esquece, tá? Que ela precisa cuidar dela, porque sem ela nada tem sentido. Eu lembro de um executivo, de um alto executivo, tá? Eu sou muito abençoada porque, graças a Deus, eu adoro estar aqui com vocês e a vida minha é muito meiga, porque eu consigo trabalhar com pessoas que eu gosto, que eu admiro e que só tem problemas como eu tenho. Então eu não vejo isso como um ponto fraco, eu vejo isso como só um ponto que nós estamos aqui para melhorar. Não vejo isso como algo que desqualifique ninguém. Mas esse executivo, ele me procurou porque ele estava 6 meses sem conseguir dormir bem. Ou seja, ele praticamente não dormia. Já tinha procurado o médico do sono, disso e daquilo. E nós fizemos um trabalho de 1 ano e ele começou no segundo mês. No primeiro para o segundo mês ele já começou a dormir. E ele dizia para mim, mas como assim? Eu fui no médico, eu tomei remédio. Eu falei, sim, mas você se esqueceu. Você se abandonou.
E hoje esse profissional, ele tem mais responsabilidade. Eu sei que ele foi promovido para uma posição superior, mas ele tem o tempo com a família, ele tem o tempo para ginástica. Ele é uma pessoa diurna, então 6 da madruga ele acordava para fazer ginástica quando nós terminamos a terapia. Tá? Depois eu fiz um trabalho com a esposa, então eu sei que assim ele criou uma rotina para ele muito saudável, e com isso todo o corpo dele foi se regenerando. Por quê? Porque ele passou a olhar para ele. Então ele parou de dar tanto poder para o trabalho, e ele começou a entender que não adiantava ele dar tanto poder ao trabalho se ele, que era a peça principal, não estivesse bem. Então, sim, as pessoas se abandonam fisicamente, emocionalmente, espiritualmente também. Por quê? Porque, gente, faz parte da nossa vida nós termos uma conexão superior. Você pode ter conexão com Deus, com Javé, com Brahma, com Buda, tá? Com Krishna, com quem você quiser. Tá? Você pode ter com os mestres ascensionados, você pode ter com quem você quiser, com os santos, com os apóstolos, com OVNIs, não importa. Mas se você não tiver essa conexão, a vida perde muito sentido. E hoje nós sabemos que pessoas que têm uma conexão espiritual tendem a lidar melhor com o estresse, tendem a ser pessoas até mais bondosas, mais felizes. Então, seja através da meditação, do yoga, do que você quiser, tá? Eu acho que todos os caminhos levam a Deus, desde que nós estejamos com bem no coração. Mas nós precisamos disso, nós precisamos tanto da conexão espiritual, quanto nós precisamos de comida. Tá? Não adianta eu ficar fazendo a live e não beber nada, daqui a pouco vocês vão me ver assim. Eu vou estar o quê? Passando mal. Por quê? Porque eu estou precisando de água. Tá? Do mesmo jeito que eu preciso de água, fosse um café, fosse um refrigerante, fosse um suco, fosse o que fosse, nós precisamos do líquido para sobreviver. Falar isso, vou até tomar um pouco. Nós precisamos da conexão espiritual. E o que faz a falta? O autoabandono espiritual. A amargura. Muitas vezes a pessoa se torna amarga. A pessoa se vitimiza, se colocando num papel que ela não precisa. Ela se torna desesperançosa, ou seja, ela para de ter esperança. Se nós não tivermos um sentido para estar nesse planeta, qual é a razão de nós estarmos aqui? O que leva uma pessoa ao suicídio? Ela não vê mais sentido em estar aqui. É um vazio tão grande internamente que ela olha e ela fala, cara, qual é a grande diferença que eu estou fazendo? Ou por que eu vou ficar aqui? Imagine, se nós não tivermos essa conexão com algo superior, nós vamos o quê? Nós acordamos, levantamos, vamos no banheiro, comemos, trabalhamos, vamos no banheiro, comemos, trabalhamos, dormimos. Às vezes transamos. Acabou o dia. Qual é o sentido de fazer isso? Qualquer animal faz isso. Agora, qual é a diferença nossa? É que nós temos o intelecto, nós pensamos, nós sentimos, nós elaboramos. Então, é muito importante que sim, nós tenhamos essa clareza de que nós fazemos esse abandono. Com relação ao financeiro, eu conheço muitas pessoas, tá? E uma delas, eu sempre brinco, né? Assim, eu me orgulho muito da minha mãe, porque minha mãe é muito resistente. Ela é uma virginiana muito resistente. Mas eu sou muito parecida com ela. Quando nós entendemos as coisas, tudo flui melhor. Tá? E eu lembro que assim, a minha mãe vem de uma família, e eu acho isso super importante, mas onde ela sempre tinha que doar. E eu lembro que uma vez nós sentamos e conversamos, e eu falei, mãe, por que você não se permite ter dinheiro? Por que você não pode ter 1 centavo na carteira que você tem que dar? Às vezes as pessoas vêm te pedir, aí as pessoas precisam e você não tem para dar. Tá? Por que você não se permite fazer mais por você?
E aos poucos ela veio mudando essa questão, a ponto de hoje ela olhar e falar, é verdade, né? Nós precisamos pensar nisso, pensar naquilo, olhar o dinheiro com outros olhos. Então, assim, eu me sinto muito realizada quando eu vejo minha mãe fazendo essa mudança. Por quê? Porque esse era um abandono. Ainda tem outros aí, mas são culturais e que eu ainda tenho muito tempo pela frente para trabalhar com ela. Mas eu já... Quantas vezes não chego aqui, não tenho pessoas que vêm fazer o trabalho, não tem dinheiro nem para pagar a terapia, porque estão atolados em dívidas. Tá? Não dorme, ficam desesperados, e aí você tem que trabalhar essa coisa de assumir a autorresponsabilidade. Sabe? Parar de buscar aquela falsa sensação de ai, comprei isso, tô realizada, tô feliz, daqui 5 minutos, ai, tá tudo vazio de novo. Não, nós vamos comprar e ficar feliz porque realmente nós estamos felizes com o senho independente das coisas. Isso é aqui, quando eu estou cuidando de mim, quando eu não estou nesse processo de autoabandono, eu sou feliz com o senho independente do dinheiro, de você ou do que quer que seja. Por quê? Porque estando inteira, automaticamente eu vou buscar pessoas inteiras. Então, sim, Lu, nós podemos fazer abandono em todas as áreas da nossa vida. E até mesmo no mental, quando nós desqualificamos o que nós pensamos, no emocional, quando nós desqualificamos o que nós sentimos, quando nós não valorizamos, não cuidamos. A Renata acabou de dizer, adoro ouvir você. Que bom, às vezes eu acho que eu falo demais, Renata. A Mônica, como é boa essa troca, eu concordo. A Mônica diz, eu já fiz isso. Oi, Rita, bem-vinda. A Caroline diz, o mais surreal é que eu disse pro meu ex que esperava do fundo do meu coração que ele não se autoabandonasse, quando eu mesma também fiz isso. Sim, nós não nos damos conta, tá, Caroline, do quanto nós nos autoabandonamos. Bem-vinda, tá? Então, assim, é muito importante. Por que eu falei a semana passada sobre como deixar o passado no passado? E aí, Caroline, se você quiser, a live da semana passada, eu falei muito sobre se libertar do passado. Embora, na minha humilde opinião, eu acho que o teu foco... Olá, Valéria, bem-vinda. Eu acho que o teu foco deveria ser trabalhar o autoabandono. Porque se você não trabalhar isso primeiro, automaticamente daqui a pouco você vai encontrar uma outra pessoa para colocar no lugar dessa pessoa que foi embora, ou talvez ele até retorne, e você vai repetir o mesmo processo. É muito importante. Eu acho que essa é a grande sacada da vida, tá? Cada vez eu tô tendo mais clareza sobre isso. É nós entendermos, cada vez nós passamos por uma situação, eu me fazer a seguinte pergunta: o que eu aprendi com isso? Porque vocês sabem que eu falo muito da questão do Dharma e do Karma. O que é o Dharma? Dharma quase ninguém fala, né? Todo mundo fala, o Karma, isso é Karma, vamos entender Karma. Karma é como uma lição que eu não aprendi. Tá, então você tá lá na faculdade. Tá, eu sempre brinco assim, você tá no colégio, tá? Lembra quando você fez colégio? Se você repetisse uma matéria, você tinha que repetir o ano inteiro. Por quê? Porque você ainda não tinha maturidade, consciência para poder fazer só uma matéria. Pelo menos é isso que se achava nesse processo da escola. Tá? Talvez fosse um jeito mais fácil de lidar também. Quando você vai para a faculdade, se você repetir até 2, na minha faculdade eram 2 matérias. Se você repetisse até 2, você passava de ano e você fazia as 2 matérias como acompanhamento. Mas você fazia o ano seguinte mais 2. Tá? Quando você está fazendo mestrado, doutorado, se você repete uma matéria, você pode fazer ela depois ou você pode parar e falar, eu vou fazer só essa, porque eu quero resolver isso muito bem feito. Tá? Na faculdade nós às vezes não temos essa oportunidade. No mestrado você já tem. No doutorado, ou seja, quanto mais consciência você vai adquirindo, maior são as possibilidades que você tem de como você vai resolver o que você não aprendeu.
Então, quando nós não aprendemos uma coisa e repetimos, então, eu tive um namorado, me autoabandonei. Aí veio o segundo, eu me autoabandonei. Veio o terceiro, eu me autoabandonei. Isso é um karma. Ou seja, eu não quero, eu não sei aprender essa lição. Tá? Quando eu fazia faculdade, eu tive uma amiga que, no segundo ano, nós tivemos estatística. No primeiro semestre, eu já tinha 18 pontos, era 27. Porque eu achava super fácil. A minha amiga repetiu o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. No quinto ano, eu e hoje o marido dela, né, porque ela casou logo depois da faculdade, nós chegamos pro professor e falamos para ele, ou você ajuda ela a passar ou nos deixa fazer a prova. Óbvio que ele não nos deixou fazer a prova. E nós estudamos feito loucos com ela para ela passar. Por quê? Porque ela dizia, eu não gosto, aí eu não quero. E aí chegou um dia que nós sentamos e eu falei, é o seguinte, acho que você não entendeu a brincadeira. Se você não passar nessa matéria, você não tem diploma. Você não vai ser psicóloga. Qual é a parte que você não entendeu? Eu entendi que você não gosta, mas você vai ter que fazer. Por quê? Porque senão você vai ficar presa. Isso é karma. É quando eu tenho uma coisa para aprender e eu não quero aprender. Ou eu me nego a aprender, ou eu acho que é demais aprender. Então, vamos resolver a vida da forma fácil. Enquanto você não aprender, você está presa nisso. Por isso, Carolina, eu te disse, em vez de resolver o passado, resolve o autoabandono, que você vai ter que resolver o passado também. Porque esse autoabandono aconteceu lá atrás, não é de agora. Ou é modelo que você está trazendo da sua mãe, ou das mulheres da família, ou é algo que você viu e achou bonitinho, ai que legal, vou me abandonar pelo outro, porque o outro vai me amar mais. Não vai te amar menos e vai te abandonar, para comprovar para você que você é abandonável, tá? Então, karma é isso. Toda vez que uma coisa se repete mais de 2 vezes na nossa vida, nós estamos vivendo um karma. O que é karma? Aquela lição que eu tô me negando a aprender. Tá? Eu tive um cartão, estourei o cartão. Olá, Viviane, bem-vinda. Estourei o cartão. Aí eu consegui pagar o cartão. Daqui a pouco eu estourei o cartão de novo. Fui lá, passei um tempão. Gente, na terceira vez já se tornou karma. Ou seja, é uma lição que eu não quero aprender. É uma lição que eu tô olhando e dizendo, eu deixo para depois. Agora você tem que avaliar o quanto de prejuízo você vai ter para depois. O que é o Dharma? É a lição que você já passou. Então você foi fazer o curso de inglês, e ficou fluente em inglês. Você fez a faculdade e conseguiu o diploma. Você já pode trabalhar no que você fez. Então nós temos que tomar um cuidado com isso. Porque não tem nada mais triste do que a gente se dar conta que a gente se autoabandonou por alguém. E o outro não se autoabandonou por nós. Só nós que nos autoabandonamos. E o pior, nós achamos que ao nos autoabandonarmos pelo outro, o outro vai nos amar mais. Essa é a pior mentira que te contaram. Se nós somos mães, nós temos que dar modelo para os nossos filhos de que eles são pessoas inteiras e de que é tudo bem, está tudo bem. Eles cuidarem das próprias necessidades. Está tudo bem. Eles quererem fazer o que eles querem. Está tudo bem nós nos colocarmos em primeiro lugar. E é muito maluco, porque quando eu me coloco em primeiro lugar, eu não coloco o outro em último lugar. Por quê? Porque eu sei como é estar no primeiro lugar. Então eu também posso ajudar o outro a estar no primeiro lugar dele. E 2 pessoas que estão no primeiro lugar não precisam ter uma relação desigual. Nós podemos ter uma relação igual. Só que todo mundo que eu conheço que pratica a questão do autocuidado e não se abandona, a maior parte das vezes eu vejo essa pessoa sendo chamada de egoísta. É egoísta, não liga para ninguém. Não é. Primeiro eu tenho que ver o que eu preciso, para depois eu poder te ajudar. Se eu não fizer isso, tá, como é que eu posso pegar todo o meu dinheiro e dar para você? Como é que eu vou pagar minhas contas? Se eu pegar toda a minha comida e dar para você, como é que eu vou comer? Então, será que não é legal que primeiro eu veja, tá, como é que eu estou financeiramente? Esse mês sobrou tanto, tá? Desse tanto, quanto eu posso doar que realmente não vai me fazer falta?
tá? Eu tenho X maçãs. Quantas maçãs eu posso dar para o outro e que isso não vai me fazer ficar mal, não vai me fazer passar fome e nem me sentir não legal comigo. Eu dei 2 maçãs, então agora está fazendo falta. Não, eu tenho que dar e falar, poxa, que legal, né? Que bom que eu pude dar e não faz falta. A Mônica está dizendo, maravilhoso esse tema, Regina, eu precisava ouvir isso. Que bom, Mônica, eu fico muito feliz, tá? De ter pego 2 temas da semana passada e dessa, que realmente falem de coisas que toquem o nosso coração. Porque esse é um tema que a gente só fala em terapia muitas vezes. E que muitas vezes as pessoas, você está se auto-abandonando, tá? Me dá um exemplo. Se alguém te disser, você está se auto-abandonando, tá, como? Aonde? Em que área? Ninguém se auto-abandona 100%. Tá? Isso é muito importante. Porque a pessoa que se auto-abandona 100%, chega uma hora que ela não consegue ficar aqui. A Renata está dizendo, eu aprendi na terapia que eu deveria ser em primeiro lugar e em segundo lugar meus filhos. Por eu estar plena, estar bem, passaria segurança e deixaria todos bem ao meu redor. Renata, é exatamente isso. Essa história romântica de que eu sou uma panela sem tampa, esperando uma tampa que vai me completar, é eu me colocar num patamar de que eu não sou uma pessoa inteira. Eu sou uma pessoa inteira. Todos nós somos pessoas inteiras. Nós não precisamos do outro. Nós somos seres que fomos criados para conviver com os outros, compartilhar com os outros. Entendeu? Existe uma diferença muito grande que é eu querer estar com você e eu querer compartilhar minha vida, meu dinheiro, minhas alegrias com você, até minha energia com você. E eu não conseguir viver sem você, porque sem você eu não existo. E quando nós chegamos num processo de autoabandono muito forte, é como se nós não existíssemos e aí a vida não tem sentido. Bom, eu espero, eu sempre brinco, né? Quando a gente começa a fazer a live, parece que a live dura 5 minutos, né? Eu tinha um cliente que ele dizia, nossos 5 minutos terminou, agora. E assim, eu sou suspeita, porque eu acho que todos nós precisamos entender que na nossa vida nós precisamos estar em primeiro lugar, que nós somos uma panela inteira, que nós temos tudo que nós precisamos dentro de nós, que enquanto nós não nos curarmos, não adianta nós procurarmos o outro, achando que o outro vai suprir esse vazio. Tá? Ele não vai, porque o vazio é meu. Quando eu estou em paz comigo, tá? É incrível. Para nós terminarmos, eu vou dar um exemplo que me veio à memória agora e que foi muito importante. Acho que uma das coisas mais legais que eu descobri na minha vida, quando eu comecei a namorar, a Cris diz, obrigado por tanto, eu que agradeço. Quando eu comecei a namorar um pouquinho tarde, né? Eu sempre fui meio lenta nessa parte de namoro. Eu tinha uns 21, 22 anos e eu lembro que eu viajei com um namorado. Em um determinado momento da viagem, ele ficou quieto e eu fiquei quieta e aquilo me deu uma angústia. Eu já fazia terapia. Meu Deus, porque nós não temos o que conversar. E eu levei isso daí para terapia, né, na época, e a minha psicóloga falou uma coisa muito interessante. Ela falou, você sabia que homens preferem viajar em silêncio? Não é porque ele não quer estar com você. É porque naquele momento ele consegue não pensar em nada. E aí, óbvio, depois eu viajei de novo. E eu viajei assim, quando ficou em silêncio, eu olhei para ele. Olhei e falei assim, você quer conversar sobre algo? Ele falou, não, tá tudo bem. Eu falei, então eu vou ler meu livro. Peguei o meu livro, comecei a ler. E aí ele virou para mim e disse assim, mas por que você tá lendo o livro? Você não quer viajar comigo? Eu falei, amor, você está dirigindo e não quer conversar. Eu preciso falar com alguém. Então eu tô falando com o livro. Na época nós não tínhamos celulares assim, né? Não era tão... E ele olhou pra mim e falou, como assim? Eu
falei exatamente assim. Não tem nada de errado você querer ficar em silêncio, mas eu preciso conversar com alguém. Então eu vou conversar com o livro. E a partir dali, aquilo virou uma piada na nossa relação, né? Porque quando ele ficava em silêncio, ele falava, vai pegar um livro? Eu falava assim, vou conversar com o livro. E aquilo foi muito legal, porque isso tirou a obrigação de que eu tinha que preencher os vazios na relação. Eu não preciso preencher o vazio na relação. Eu posso deixar o vazio. E tá tudo bem. Até porque pode ser que pra mim, tá? Seja um vazio, para ele não. A Sandra está dizendo, obrigado Regina, adorei o tema, eu precisava muito ouvir tudo isso. E o Lucas está dizendo, introvertidos em geral, não somente homens, mas mais homens em geral. Sim, mas normalmente, Lucas, eu descobri que homens gostam de viajar, dirigir em silêncio. Quem gosta de ficar tagarelando somos nós. Então, isso daí foi uma coisa muito legal para mim. Porque naquele momento eu me dei a permissão para olhar e falar assim, tá, mas eu preciso conversar. E eu não precisei ficar em angústia porque eu não estava conversando. Bom, eu espero que cada um de vocês que esteve hoje aqui comigo e de você que ainda vai assistir essa live ou está assistindo agora, possa olhar para vocês e fazer a seguinte pergunta. Em qual área da minha vida eu estou fazendo autoabandono comigo? Em qual área da minha vida eu preciso aprender a cuidar de mim? Em qual área da minha vida eu preciso me colocar em primeiro lugar? Tá? E a partir daí, aí você pode olhar e ver, tá, a partir de agora, como é que eu vou resolver isso? Eu vou resolver isso sozinho? Tá? Cara, eu descobri que meus filhos foram embora, eu tô sozinha, eu preciso de uma terapia, ou eu quero fazer isso sozinha? Eu vou criar outros grupos, o que eu vou fazer para eu poder estar bem comigo? Eu não quero criar outros grupos, eu quero fazer coisas para mim. E se precisar de terapia, também estamos aqui. Tivemos uma amiga psicóloga também aqui. Se precisar de indicação, também posso indicar. Mas é muito... Olá, Denise, bem-vinda. Mas é muito importante que você comece a treinar, se recuperar, se salvar. Tá? E quando você encontrar o autoabandono, você vai dizer para ele... Beijinho, não preciso mais de você na minha vida, eu já passei essa lição. Agora você vai ser um Dharma e não mais um Karma. Gente, espero vocês na semana que vem. O Lucas, a Sônia disse, adorei, muito obrigada, eu que agradeço. O Lucas disse, muito obrigado, fantástico o tema, que bom que eu pude ajudar mais um pouco. A Mônica Bárbaro, é isso. Bom, deixa um beijo para todas vocês, para todos vocês, tá? E espero que vocês realmente estejam a semana que vem aqui. A Sônia está dizendo, estou começando a apreciar a aposentadoria. Uau! Para mim ainda falta um bom tempo, mas eu também quero dizer isso. A Luciana, obrigada. Até a próxima. A Cris, até quarta. A Denise está perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, sim. Tá? Denise, não se preocupe, vai estar gravado e você vai poder assistir. E na próxima, se você puder entrar mais cedo, vai ser um prazer te ter conosco, tá bom? Beijo e até a semana que vem.